O Kennedy Alencar fala sobre a composição de ministérios hoje na coluna dele. Está aí a coluna escrita pelo Kennedy, uma reportagem, né, uma apuração dele de que o Lula quer formar primeiro a base de apoio justamente no Congresso, antes de definir ministério. Tem muita gente aí querendo saber quais serão os ministros do governo Lula, mas na apuração do Kennedy, o presidente Lula pretende formar a base de apoio parlamentar no Congresso para então escolher os nomes para o ministério. Lula avalia que, uma vez definidos os partidos que vão dar sustentação, tanto na Câmara como no Senado, a partir daí ele vai formar a equipe de primeiro escalão. Aliás, ele que deve viajar para Brasília já na semana que vem, né, o presidente eleito, para conversar com os líderes partidários que estejam dispostos a integrar formalmente o governo. Ou seja, vai tentar, como a gente dizia aqui, atrair partidos do Centrão. O PSDB também está entre as legendas que Lula quer convidar oficialmente para o governo. Também o PDT, MDB está sendo procurado. Acordos no Congresso, aqui o Kennedy conta que Lula já emitiu sinais de que aceitaria as reeleições de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco para comandar a Câmara e o Senado. Condição é acabar com o orçamento secreto, como existe hoje. O presidente eleito, né, Lula, deverá tratar desse tema na semana que vem, em reuniões com Lira e com Pacheco. Bom, tema sensível, né, e acho que faz sentido primeiro definir a base para depois pensar nos nomes do ministério, né, Bombig? Do ponto de vista do Lula faz todo sentido, mas do ponto de vista do que o Kassab disse, você vê que não é bem assim, né? Pelo que eu entendi, no que a gente viu do Kassab, ele quer primeiro saber o que espaço ele vai ter, qual o tamanho, para depois definir se vai ter apoio ou não. Essa ideia, eu acho assim, talvez o Lula consiga ali uma carta de intenções dos partidos, né? Quem tem intenção de estar na base, quem não tem. Porque assim, vem todo mundo para dentro e depois a gente define o espaço de cada um. Não funciona muito assim a política em Brasília, né? Eu vou para dentro dependendo do que eu vou ter, né? O Valdemar Costa Neto, segundo apurações minhas, ele quer alguma coisa de infraestrutura. Assim, sendo muito mais claro, ele quer voltar a comandar a DENIT, por exemplo, quer voltar a comandar as estradas, né? Sugerido até nomes para o PT. Então, não vai fechar um apoio antes de saber o que vai ter, né? E mesmo que diga, não, tudo bem, estaremos, vamos lá. A hora que recebe, fala, não, com isso aqui a gente não fica mais, né? E esse é um ponto complexo, né? É interessante a ideia do Lula, ela é republicana até, ela faz todo sentido, mas na prática não funciona assim. Na prática, geralmente, entra na base quem já sabe o que vai ter, o que vai comandar. É a sobrevivência de determinado partido, determinado grupo. Vez que ele não disse que primeiro vai divulgar, né? Aliás, só vai divulgar depois, talvez definir antes, mas só divulgar depois. Será que não é isso que no fim ele quis dizer? Não sei se foi isso ou se ele disse exatamente isso, né? Que primeiro vai definir uma coisa para depois definir outra. Pode ser, né? De qualquer forma, vai vazar, né? Vai. Se ele definir os partidos, ele vai vazar. Vamos acompanhar, segurar então. uma informação dessa, você vai ocupar. É verdade. Lembrando que até amanhã, às 8 da manhã, aqui o UOL News com a Fabiola Cidral vai entrevistar Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. Ele vai falar aí sobre essas negociações, sobre o ponto de vista dele também, as contrapartidas que ele espera para compor a base do governo Lula. Não será aí, o PSD não é um partido afeito, digamos assim, lulista, como ele disse na entrevista à Folha, e amanhã vai dar mais informações aqui para a Fabiola Cidral, para o Josias de Souza, toda a equipe do UOL, a partir de 8 da manhã no UOL News.